Olá, seja muito bem-vindo ao Mundo Cast, aqui na Mundo Music FM 103.9. Você já curtiu, já compartilhou nossas páginas nas redes sociais? Então vai lá no TikTok, Mundo Music 103.9 FM, no Instagram, Mundo Music 103.9, no YouTube, Mundo Music FM 103.9 e também no Facebook. E hoje vamos falar um pouquinho sobre política, sobre a vida, um pouquinho de tudo. E nada melhor que uma pessoa experiente. E o nosso convidado é o ex-prefeito de Alfenas, ex-deputado estadual, ativista do meio ambiente e estudante de geografia. Isso mesmo, estudante de geografia na Unifal-MG Pompílio Canavês. Muito obrigado, Pompílio, por ter aceito o nosso convite e estar participando aqui do MundoCast. Eu que agradeço, Américo. Um prazer falar com você novamente. A gente que é amigo já há muitos anos, Sim. né? Você sempre trabalhando na comunicação, militando na comunicação. Fico feliz de ter agora a rádio, né? Mundo Music, porque a comunicação é tudo, é muito importante. Eu sou ouvinte, acompanho nas redes sociais. Sim. E é um prazer estar aqui para falar com você e falar com quem nos acompanha, né? Sim. Começando, para quem não conhece, eu acho que muita gente conhece, né? E agora a gente está entrando essas novas tecnologias, né? Pela internet, Sim. Agora essa facilidade de YouTube, redes sociais. O Pompílio hoje, quem é o Pompílio? Como você disse, eu voltei para a universidade, estou fazendo um curso que eu sempre tive desejo de fazer, que é geografia, fiz o Enem, passei no Enem, né? E estou lá na Universidade Federal de Alfenas fazendo o curso de geografia, estou no final já. E agora eu sou um pacato cidadão, né? Eu que fui, isso que você falou tudo aí, ativista ambiental, ativista político, sindicalista, da direção da CUT, fundador do PT aqui na região inteira, prefeito 2 vezes de Alfenas, deputado. Agora eu estou mais tocando violão, lendo muito e convivendo com meus netos, com a minha família, coisa que a política me dificultava um pouco, sabe? Sim. A vida era bem atribulada. Eu vivia em avião, hotel, capital, e viaja para cá, viaja para lá, reuniões, e o que não me deixava muito curtir, por exemplo, a minha família, meus amigos. Agora eu estou tendo tempo para isso, tempo para refletir também sobre tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente fez, tudo que aconteceu, né, comigo, Sim. com a cidade, com o país, o que está acontecendo. Eu não estou mais na linha de frente da política, mas continuo antenado, continuo gostando, continuo interessado, né, na política e em tudo mais. Esse é o que eu faço hoje em dia. Como eu disse, além da faculdade também, esporte, violão, tudo. Estou tentando recuperar meu tempo. Isso aí, tem que aproveitar. Pompílio, hoje a gente vê uma situação diferente há 20 anos atrás, por exemplo. Vou dizer assim, né? A questão da política, antes era o embate de ideias, você tinha os seus adversários. Hoje é como se fosse um inimigo, né? Uma guerra mesmo. Como você analisa isso? O ser humano é um ser humano em qualquer época, né? Mas hoje está mais exacerbado, sem dúvidas. O que havia antes de confronto, que era mais no campo das ideias, como você disse, hoje, com a amplificação das redes sociais, isso tomou uma proporção muito, muito grande. E traz consequências muito fortes. A gente tem assistido aí, né? Os embates que têm acontecido, por exemplo, agora o magnata Elon Musk, Sim. que está brigando com o Supremo Tribunal Federal, brigando com o governo Lula e se aliando à oposição de direita que tem no Brasil. Isso tudo é uma coisa nova, é uma coisa que a gente não estava acostumado. Sim. E outra coisa, não é que não havia mentiras, boatos na política. Sempre houve, mas não com essa
magnitude, né? Agora, as chamadas fake news. Está agora em debate, o Senado aprovou uma lei das fake news, a Câmara não quer mais saber dessa lei, está montando um grupo de trabalho para rediscutir, e as fake news mudam o rumo da política, ainda mais com a inteligência artificial. Tudo isso deu à política uma coloração diferente. É preciso tomar muito cuidado agora. Essas eleições agora, deste ano, as eleições municipais, vão trazer isso. Vamos mostrar isso muito, que o peso da rede social cada vez mais forte e o peso da mudança na política, né? Eu acho que mudou bastante. Algumas coisas mudou para melhor, outras nem tanto. Certo. E quando o senhor ganhou a eleição aqui em Alfenas, né? Foi prefeito em 2 mandatos. Como é que foi essa, vamos dizer assim, foi uma quebra, né? De um sistema que já vinha, como aqui na região toda, até na minha cidade, em Machado, citar o exemplo aqui, era só Carlos e Jorge, aqui também era outros, era Beg S, sempre essa troca, pessoal só alternava o poder em 2 frentes. Como que foi isso? Eles tiveram a contribuição deles, Sim, né? com Tanto certeza. S quanto Beg, fizeram o seu trabalho e tal, mas havia um cansaço. Já não tinha mais a novidade, já não tinha mais aquela possibilidade de transformar, aproveitar o potencial da cidade, que é muito bom o potencial de Alfenas. Quando eu ganho, quebra essa corrente, quebra esse paradigma. Entra alguém que não estava vinculado às correntes políticas tradicionais, de um lado ou de outro, que se revezavam no... Tanto que um dos nossos slogans é: não basta trocar, tem que mudar a forma de fazer política. E quando, então, eu venço as eleições, eu tive muita dificuldade no governo, no início, porque essas correntes não queriam aceitar, não estavam preparadas para a alternância democrática, que é bom, né? Sempre bom uma alternância democrática. Em qualquer lugar é bom que haja uma mudança, uma alternância democrática, de pessoas com outras visões, sem perder de vista os potenciais que a cidade tem, mas que traga algo novo, que traga uma equipe nova, que oxigene a política e a cidade. Então, a minha vitória e o meu primeiro governo, especialmente, tinha esse componente de a novidade, né? Nós tínhamos a possibilidade nas mãos de pegar uma cidade, uma das melhores cidades do estado de Minas Gerais, com várias coisas já resolvidas e com um potencial econômico, um potencial cultural, um potencial de educação muito forte, e fazer isso virar. E foi o que aconteceu. Foi, assim, um presente que a cidade, que o povo de Alfenas me deu, né? Eu que era um forasteiro, não tenho nenhum parente na cidade de Alfenas, eu vim para trabalhar no Banco do Brasil, você lembra? E o meu interesse pela política, pela vida da cidade, pela comunidade, pelas lutas dos moradores no bairro, ajudei a fundar várias associações de moradores, vários sindicatos, isso tudo me levou a conseguir ganhar a confiança do povo da cidade, e que acabou me levando a ser prefeito 2 vezes aqui da cidade, coisa que eu sempre agradeço, coisa que eu sempre valorizo e lembro com muito carinho, viu, Américo? Sim. A cidade passou por várias modificações nesse período, né? Várias coisas novas na educação, na cultura. Como que o senhor vê essa sua passagem pela prefeitura? Então, um desafio gostoso de fazer, porque estava tudo por fazer. Uma reforma administrativa, nós tivemos que fazer uma reforma administrativa, mudar o jeito de encarar a gestão pública. A gestão estava paralisada, engessada, não tinha uma visão de uma cidade moderna. Então foi preciso, por exemplo, eu criei a Secretaria de Administração, não havia uma Secretaria de Administração. Havia um departamento ligado a outras secretarias, mas não tinha a preocupação com gestão profissional. Então, eu fui buscar pessoas para montar uma equipe que tinham capacidade de fazer isso, não só para a administração, mas para a educação,
o professor Marcos Carvalho, professor doutor Marcos Carvalho, fui buscar do Rio de Janeiro, fui buscar para a saúde, eu tive a doutora Ludmila, você lembra? A doutora Ludmila, que uma jovem que tinha um grande potencial, enfim, na cultura, a professora Aliene, o engenheiro Eduardo Engel me ajudou na Secretaria de Obras. Então, a gente tinha uma preocupação, que era montar uma boa equipe. Porque tudo é equipe, né, Aleco? Não adianta achar que a gente sozinho vai resolver sozinho, não. Você pode ter boas ideias, mas se você não tiver quem te auxilie, quem encaminha aquilo que você está pensando, então, uma boa equipe a gente conseguiu fazer. Eu lembro aqui coisas que eu gosto de lembrar, por exemplo, a criação do Conservatório Municipal de Música. É uma realidade que está aí até hoje, né? Eu acho que precisa incentivar mais, melhorar mais. A minha ideia é que a música fosse levada para as escolas públicas, que o conservatório fosse o início de uma educação musical, porque a educação é um direito, a educação musical também. Você lembra quando eu comprei o Náutico para poder colocar o esporte ao alcance de todos? Retomei a Praça de Esportes, que era elitizada, apenas meia dúzia de pessoas tinham o direito de usar, e várias coisas assim. Construímos escolas, por exemplo, a maior escola aqui da região, que é a escola do Dr. Samuel Engel, ali no Jardim Oliveira, foi uma parceria minha com, na época, o governador era o Aécio Neves. Então, na época, eu procurei o Aécio, disse que nós precisávamos de uma escola, e ele acabou concordando e perguntou se eu tinha projeto. Doamos o terreno, a escola está lá hoje, é uma escola importante, né? Além de várias escolas que nós construímos, postos de saúde. Essa polêmica, por exemplo, que tem hoje aí com a saúde, com o Hospital Alzira Velano. Na época, eu e o professor Edson Velano tivemos uma conversa muito boa. Vamos sentar e verificar o que é verdadeiro do que não é verdadeiro nessa dívida. Vamos fazer uma auditoria. E ele concordou, ele indicou uma equipe, eu indiquei outra, que era, inclusive, a minha equipe era chefiada pela doutora Ludmila, dele pelo doutor Helder. Essa equipe conseguiu chegar num consenso sobre o que era realmente a dívida e a forma de pagar. Infelizmente, ele adoece logo em seguida. E adoece muito, né? Fica muito gravemente enfermo e acabou morrendo, e isso não prosseguiu. Depois também eu saí da prefeitura, mas digo assim, o diálogo. A minha preocupação era o diálogo sempre, e não essa, sabe, bater de frente, hoje, né? Porque perde a cidade, porque se o Hospital Alzira Velano fechar, é um absurdo. A prefeitura também ficar sem, o povo ficar sem um hospital, também é um absurdo. E se conversar, nisso o presidente Lula tem muito a ensinar no Brasil, né? Sim. O diálogo, buscar o consenso sempre. Então, essa marca do governo, né? Buscar o diálogo com os professores, buscar o diálogo com os prestadores de saúde, buscar o diálogo com os produtores rurais, isso tudo, porque se você com muito boa vontade, já é difícil fazer uma gestão. Agora, imagina se você começa a arrumar briga. Não sai do lugar, né? Começa a arrumar quisira, né? Não vai para lugar nenhum. Então, acho que a grande marca é essa capacidade de dialogar, de buscar junto à Câmara e de buscar o novo, sempre, buscar o novo. A cidade tem muito potencial e ela precisa, ainda hoje, ela precisa. Eu acho que ela deu uma parada, tá, Américo? Ela deu uma parada. Eles têm feito um bom trabalho, não vou ficar criticando muito, não, mas parou. É preciso buscar mais investimento, é preciso melhorar a administração pública, é preciso buscar mais eficiência, é preciso transformar o nosso potencial em realidade. E eu acho que isso é possível. Poucas cidades têm o potencial que nós temos. Uma outra coisa, tratar o esgoto, foi comigo. Sim. Falavam que era um absurdo, que não conseguiria, o esgoto está tratado, o lixo está resolvido, foi tudo na minha época. Eu construí um aterro sanitário. É uma das poucas cidades no Brasil que tem o lixo resolvido e já recebe. E o saneamento resolvido. Isso é qualidade de vida. Sim. E ainda recebe de outras cidades, né, se eu não me engano, aqui do entorno. Algumas cidades como Machado, Poço Fundo, trazem o lixo para cá. Sim, aí o aterro sanitário é concedido. Essa empresa pode buscar lixo dentro de um raio aí já
mais ou menos de 30, 40, 50 quilômetros, e a cidade ganha o ICMS, né? O ICMS por causa da ambiental, né? Mas o mais importante é a saúde pública. Pode parecer hoje que não é muita coisa não, mas você tem esgoto correndo dentro da cidade, ou você tem o lixo do jeito que era o lixão da Vista Grande, que os mais antigos vão lembrar a vergonha que era. Quando eu estava na outra emissora, a gente chegou a fazer matéria, tinha porcos comendo lixo lá no céu Pessoas aberto, convivendo ali. Sim. Aí nós conseguimos construir o aterro sanitário, e no caminho da estrada que vai para Machado, aí resolvemos os 2 problemas graves da cidade. Eu fui presidente da Lago, você lembra, né? Da Associação dos Municípios. Na minha época, nós conseguimos fazer projeto executivo para o saneamento da região inteira do Lago de Furnas, que é uma grande luta também que a gente levava com muita força, muita alegria, ainda continua participando, mas cuidar bem do meio ambiente é ter o esgoto tratado. Tem custo? Tem custo, claro que tem custo. Como é que você pega uma água toda suja, toda poluída e transforma ela de novo numa água pura? Tem um investimento muito alto, né? E o lixo? Temos que cuidar bem disso. Então, uma cidade moderna tem que se preocupar com o meio ambiente. Aqui a Alfenas está com isso resolvido. Agora ela pode partir para fazer ou buscar outros sonhos, né, Américo? Sim, está na fase de crescer mais e atrair mais investimentos, novas coisas para o futuro, né? Que é rápido, evolui rapidamente, né? E essa questão que o senhor citou da política, dessa questão do diálogo, como o senhor vê isso no cenário nacional? Isso vai se influenciar na política local nas eleições desse ano? Sim, a política nacional vai ter influência na política local. Por exemplo, aquela polêmica agora com a prisão ou não do mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, que 129 parlamentares, inclusive mineiros, votaram contra a prisão de um assassino terrível. Sim. Um homem que mandou assassinar a vereadora porque ela atrapalhava os negócios da milícia no Rio de Janeiro e do motorista dela, que acabou morrendo ali porque estava junto com ela, né? E aí isso demonstra bem como é que a política brasileira se transformou. Hoje o crime organizado entrou dentro da política. Uma coisa que não tinha no passado também, né? Sim. Se havia alguma coisa de jogo de bicho no Rio de Janeiro, contravenção, mas do jeito que está em quase todo o território nacional, a presença do crime organizado influenciando, elegendo parlamentares. O poder econômico também, né? Do poder crime econômico. Agora nós vimos em São Paulo que o PCC, que o Ministério Público lá desbaratou uma quadrilha que estava lá em empresas de ônibus. Isso é novo, isso parece com a Colômbia, lá da época do narcotráfico, né? Sim. Então isso é preciso tomar cuidado. E essa polarização não ajuda muito, não. Por sorte, nós elegemos o presidente Lula, que tem uma experiência do diálogo, e eu torço por isso, que ele consiga pacificar. Acho que a grande obra do Lula será pacificar o Brasil. Sim. Olha só, precisamos de paz. Não precisamos dessa guerra. Irmão brigando com irmão, né? Amigo com amigo. Até matando um ou outro. Por causa da discussão política. Então, isso tudo é muito feio, é muito ruim. Eu espero que agora, se o Congresso aprovar, se o Congresso não aprovar, o STF vai aprovar uma legislação sobre as fake news, né? Sobre inteligência artificial, e que isso traga para a política mais responsabilidade, né? Mas agora, é preciso também que os cidadãos acordem para isso, sabe? Comecem a exigir que as fake news acabem, né? Que, por exemplo, vai ter uma campanha política agora. Eu não vou estar nela, eu não sou candidato, eu vou estar assistindo. Mas eu espero que os candidatos saibam respeitar a opinião e, por favor, falem de proposta, falem sobre educação em Alfenas, falem sobre saúde em Alfenas, falem sobre segurança, falem sobre limpeza pública, emprego, né, Américo? Falem sobre renda, geração de emprego e renda, sobre meio ambiente. Tem tanta coisa para discutir ao invés de ficar brigando por causa de coisa que não tem nada a ver, né? Sim. Precisamos de propostas, né? Sem dúvida.
E o Pompilho estudante? Como que é? O momento Nossa, estudante? é uma... Porque quando fala geografia, muita gente Sim. pensa que a geografia é sobre país e capital. Sim. Não. A geografia estuda migração, população, a política econômica, a política ambiental, o meio ambiente, os rios, é tudo, sabe? É muito apaixonante. Os professores da Universidade Federal são muito bons, o curso é muito bom. A gente tem viagens, sabe, importantes. Fomos agora a Ouro Preto para estudar lá não só a geologia, mas o período da mineração, o período do ouro. Tenho programado ir ao Pantanal para estudar o Pantanal. A geografia é muito importante, né? Nós falamos sobre a agricultura, sobre a pecuária, sobre tudo. A geografia é muito abrangente. É uma das poucas disciplinas que não ficou segmentada. Por exemplo, você pega direito, mexe com direito, né? A medicina... Não, a geografia, ela abrange tudo. É uma ciência que ela é muito importante e é muito desafiadora. E para mim, que já tenho um pouco de experiência de vida, fica mais gostoso ainda, porque... Sim. E outra coisa, né? Eu talvez seja o mais velho da universidade. Essa troca de experiência é boa, mas né? eu esqueço disso. Ai, que bom. Convivendo lá com os meninos, com as meninas, com os professores, todos me tratam com muito respeito. Então, e lá na universidade, onde eu estou estudando, tem uma placa lá com o meu nome, foi na minha época, que construiu o campus lá do Santa Clara. O Lula era o presidente, criou a Universidade Federal de Alpenas. Sim. Era um centro, né, universitário, e virou a Universidade Federal, que hoje tem campus em Poços de Caldas, tem campus em Varginha, e o curso é maravilhoso. Aliás, eu faço uma sugestão aqui. Você que tem casa, vai estudar. Sim, tem vaga, não está tomando vaga de ninguém, não. Tem vagas. E é uma coisa boa. É uma coisa boa. A gente não pode parar, não, né? É saudável, né? Faz bem essa questão de sair de casa, de conviver com outras pessoas, né? E a política está fora de cogitação para o futuro próximo? Sim, como linha de frente, não sinto a chama, o desejo, não, sabe? Sim. Porque, como diria o Roberto Freire, o escritor, não o político, sim, ele tem um livro que chamava Sem Tesão Não Há Solução. Sem tesão não dá, você tem que estar gostando muito, porque é muito sacrificante. Ó, a minha vida de sindicalista ou de ativista ambiental ou de político me fazia viajar muito. Ficava horas e horas dentro de hotel, de avião, de restaurante, em capitais. Isso é muito cansativo. Por exemplo, tem gente que acha que político não trabalha. Tem muitos que não trabalham, mas um prefeito trabalha muito. Trabalha muito, 24 horas, não tem descanso, porque o prefeito é um político, o prefeito e o vereador é o político mais próximo da população, é a eles que a população recorre. Tudo que acontece tem que o prefeito e o Sim, vereador. Você está vendo ele na rua, o deputado não, ou o governador você não sabe nem quem é, né? Agora o prefeito e os vereadores são visíveis, você faz o contato com ele no dia a dia, mas assim, eu gostei muito, mas também é um pouco cansativo. Eu torço para que a cidade escolha os melhores e que eles consigam fazer um bom trabalho. Eu estou achando que está precisando dar uma saculejada, sabe, Américo? Balançar a roseira. Tem que balançar a roseira de novo, como você lembrou, na minha época eu balanço, mas agora parece que deu uma... Sabe, aquela que tá... É igual quando você olha para o Lago de Furnas, a água está paradinha, tem que agitar, né? Tem que... mexer, buscar novas ideias, buscar o futuro. A sua passagem pela Assembleia, né? Ela foi no governo, podemos dizer assim, se eu não me engano, do Anastasia. Anastasia. Da Anastasia. Era um embate muito grande entre o PT e o PSDB, né? Eu era o líder da oposição. Sim. Fui eleito pelos meus pares como líder da oposição. Então, eu vivia pão e água, por exemplo. Eu não tinha facilidade para obter emendas, por exemplo, e não era também muito meu objetivo, não. Uma coisa que também quero dizer é que o parlamento é meio frustrante, sabe? Você pensa, eu tinha a ideia que lá você faria altos debates, que teria grandes assuntos para resolver. Não. Poucos se reúnem, as coisas já vêm prontas do executivo. Eu acho que falta ao legislativo brasileiro um papel, como a Constituição de 88, a Constituinte,
criou um papel bem definido para o Ministério Público, para o Executivo, para o Judiciário, mas o Legislativo ficou sem papel. Então, o que você vê hoje deputados fazendo é o quê? Dá ambulância aqui, dá a viatura da polícia ali, dá no seu... Não é esse o papel do legislador. E que antes não tinha essa questão das emendas impositivas também. Aí não e hoje tem, né? E outra coisa, não precisa fazer nada. O papel que é do Executivo de levar dinheiro para a saúde, o parlamentar pega um pedacinho disso, que é chamado emenda, Sim. E não faz o papel principal, que é a fiscalização do Executivo, fiscalização do país como um todo, e também a legislação, criar leis que sejam importantes, como agora, por exemplo, eu disse, né, que se o Congresso não criar a lei das fake news, o Supremo vai ter que criar. Então, o Legislativo, na minha opinião, não tem um papel muito bem definido no Brasil, é preciso ver isso. Gostei muito de ser deputado, mas eu acho que é preciso melhorar o papel do Legislativo no Brasil. Uma Câmara de Vereadores. Se você perguntar para o cidadão, qual que é o papel do vereador? É difícil de saber, né? Sim. Ele promete muita coisa, mas pode pouca coisa. E ele não tem muito papel. Assim, qual é a grande lei aprovada pela Câmara de Ofendas nos últimos tempos? Não é por ser a Câmara de Ofendas, não. Qualquer Câmara, em qualquer lugar. Falta um papel definido, falta melhorar isso. Acho que quando a presidenta Dilma falava de criar uma nova Constituinte para rever a de 88 e melhorar, uma das coisas era essa, melhorar o papel do Legislativo, né? Sem dúvida que faz parte do processo e tem que ser definido realmente, né? Porque só para receber dinheiro, o salário no final do mês, né? Não adianta nada. Ou então ficar indicando emenda. Então aquele que tem mais contato com o rei, com o governador, por exemplo, ou com o presidente, consegue mais emendas. Mas aí você pergunta, qual é a produção de leis dele? Não vou citar nome nenhum, mas tem deputado por aí que você vive, só vê ele abrindo a boca para falar que pôs emenda, aqui e ali. É não sei quantos mil no hospital, não sei quantos mil. Mas assim, e a lei que você fez lá, qual que foi? Sabe, não tem nenhuma produção nesse sentido. Acho que isso precisa melhorar muito. Por aprimoramento da legislação, né, da modificação, nada. Rever os códigos, fazer uma reforma da legislação brasileira. Tem muita coisa que precisa ser reformada, precisa ser melhorada. Então, falamos bastante aqui das redes sociais. É preciso criar normas, criar regras. E quem pode fazer isso? O parlamento, né? O deputado, o senador e o vereador dentro do seu âmbito, dentro da sua possibilidade. Nós temos aqui, por exemplo, o Lago de Furnas. Eu fico pensando quantos... com a produção dos vereadores da nossa região, 34 municípios, a respeito do lago. É preciso que eles prestem atenção onde a gente está, o que a gente pode fazer. Tem muita coisa para fazer. Mas eu acho que pode melhorar e sou otimista. Ambiental. Um dia vai melhorar. A questão do Lago de Furnas, né, que você citou, passamos por períodos péssimos, né, com relação ao nível da água, né, do lago. E hoje, como que você vê a questão do lago, a importância dele? Parece que deu uma despertada na questão do turismo, da questão econômica. Como é que o senhor vê isso? Olha, melhorou bastante, mas pode melhorar muito. As prefeituras da região precisam acordar para o turismo. Não tem nenhuma secretaria de turismo em cidade nenhuma que eu saiba. Não tem uma política pública de longo prazo para o turismo. Sabe? Preciso pensar nisso. Eu sempre costumo falar, por exemplo, do exemplo da cidade de Bonito, lá no Mato Grosso, ou de Gramado, no Rio Grande do Sul, que tem um planejamento do turismo que, independente de quem vai ser prefeito, de quem vai ser vereador, de quem vai ser governador, tem que seguir aquele projeto de turismo e o turismo acontece. Aqui não tem um projeto definido. Eu buscava isso quando fui presidente da Lago. Criação de um projeto de turismo que seja perene, sabe? Porque o turismo aqui no Lago é espontâneo. É quem chega. Não há uma divulgação. E assim, com o Lago baixo é pior ainda, né? Mas agora, como eu vi agora que o governo e a China assinaram um protocolo, vão investir em linhas de transmissão para trazer energia eólica, energia solar para o Sudeste e para o Centro-Oeste, para a agricultura
e para as indústrias do Sudeste, o que vai aliviar um pouco os lagos de hidrelétricas. E depois também o ministro de Minas e Energia anunciou recentemente que há uma restrição, já está valendo, lá no Porto Primavera, que segura a água em cascata até chegar aqui ao Lago de Furnas. Acho que isso vai manter. Nós estamos hoje na 765, 3 metros apenas do nível máximo, né? E isso vai, né, possibilitar que continue a pesca, a criação de peixe, a navegação, o turismo, que é o lago. Olha só, qualquer região do país gostaria de ter um lago como nós temos. Então é preciso aproveitar ele bem, né, Américo? Sim. É preciso aproveitar ele bem. E agora, com ela estando na 765 e nós já estamos em abril, com certeza ela vai conseguir chegar até novembro acima da 762, que, aliás, a cota 762 foi criada pela Lago, né? Sim. E foi criada pelo engenheiro. A ideia foi do engenheiro falecido já, doutor Eduardo Engel, a quem a gente sempre tem que lembrar, fazer referências, né? Sim. Que é o quê? Mais ou menos metade do lago. Da metade para cima é do sistema elétrico, metade para baixo é nossa, ninguém mexe. Essa é a ideia central da cota 762, uma cota mínima, né? É preciso estar atento. Hoje tem água, mas qualquer descuido, essa água vai embora, porque o sistema elétrico olha para a nossa água, o que ele vê? Geração de energia, não quer nem saber. Ele vê dólares, dinheiro, né? E se a gente bobear, vai embora. Então tem que estar atento. Acho que a Lago faz um bom papel, o Grupo Profurnas, um grupo bastante atuante, mas agora é preciso que, como eu falei, os vereadores, os prefeitos, comecem a lutar mais por isso também, para ter regras que não gastem essa água sem necessidade, né? Sim, com certeza. Na área da cultura, educação, tivemos avanços aí, né, muito grandes. Até recebi uma foto sua da presença do Ziraldo aqui em Alfenas. Ah, o Ziraldo. E tantos outros, né, que passaram. Foi importante essa questão de ampliar a questão tinha a esquina cultural, né, que tinha shows, né? Como é que o senhor vê essa questão da cultura, né, da educação hoje no município? Acho que tem que chamar quem trabalha com cultura na cidade e trabalhar com eles. Colocá-los para ter ideias, para trabalhar. Eles sabem mexer com a cultura, né? O Ziraldo veio dentro da ideia do Cidade Escola, que foi criada por mim, no meu governo, né? Existe hoje ainda, mas está um pouco distante do que eu havia imaginado, o que eu pensava. A cidade educa. Toda a cidade educa. A cidade é educadora. Você ensina e aprende em qualquer momento, em todos os lugares, na padaria, na rua, no ônibus, o tempo todo. Então, a tarefa de educar não pode ser só do professor, é da cidade. Era esse o meu pensamento ao criar o Cidade Escola. Eu acho que ele precisa ser revitalizado. Eu acho que hoje ele está muito ligado ao esporte, bom também, mas a Secretaria de Esporte pode fazer isso. A ideia que era fazer com que a cidade pense... Porque se a Alfenas sempre quis ser conhecida como a cidade da educação, não é isso? Sim. Então, uma educação cidadã, uma educação inclusiva, uma educação que reconheça os professores, que melhore a estrutura das escolas, que valorize a família, os pais. O que a gente vê hoje é que há um afastamento da comunidade da escola, é preciso buscar isso. Eu tinha reunião todo mês, em cada semana, cada mês era numa escola, e também fazia nas escolas estaduais. A escola pode ser do estado, mas as crianças são do município. As professoras moram, e a educação das crianças, tanto na escola estadual quanto na escola municipal, interessa a cidade, interessa a comunidade. Então é preciso ter uma preocupação com isso. É preciso não ficar no piloto automático, sabe? Eu acho que está tudo muito no piloto automático. Quando o Geraldo veio, ele veio assim, para chamar o educador, ele com aquela alegria e com aquela inteligência dele, né? Para incentivar, para que a gente tivesse... Eu acho que precisa ter uma formação contínua, precisa ter muita coisa na educação
e na cultura. Quando eu quis criar o Conservatório de Música, por exemplo, a resistência foi enorme. Ainda mais quando eu trouxe professores de fora, porque eu fiz um concurso público e exigia títulos. Sim. Títulos de faculdade. Qual era o objetivo? Oxigenar a cultura, trazer gente de fora que depois se misturava com a cultura local e aconteceu o que aconteceu. Todos contribuindo para a melhoria da cultura. Tínhamos também o teatro, você lembra? A escola de teatro de graça, o Nivaldo Martins. me ajudava muito, lembra do Nivaldo Martins? Sim. Então, tudo isso, revitalizamos a biblioteca, a gente lançava um livro por mês de autores alfenenses. Tudo isso é buscando junto aos atores da cultura. A Alfena sempre tem tradição no teatro, tem que incentivar, tem que buscar, mas assim, é preciso incluir os jovens, é preciso incluir as crianças da escola, é preciso incluir os professores e professoras. Então, assim, governar não é ser gerente, sabe? Não é fazer o débito bater com o crédito. É ter ideia, né? É buscar. E buscar onde? Onde tem. A cidade tem cultura. A cidade tem educação. Olha, as duas universidades nossas são de primeiro mundo, né? Uma coisa que eu aprendi na geografia, por exemplo, Alfenas é, em números reais, a 8ª cidade do Brasil em receber estudante. Nossa, 8ª? 8ª. Isso está no IBGE, quem quiser consultar, entra no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e vai ver isso lá. Então, essa cidade que recebe tantos jovens assim, ela recebe um pulmão, né? Então, aproveitar isso para isso virar cultura, virar uma educação melhor e qualidade de vida, né? Qualidade de vida para todos nós. Nós estamos num lugar privilegiado, numa região do Brasil com clima excelente, com água com fartura, né? Com riquezas, a terra fértil e um povo trabalhador. Então tem onde, né, Américo? Sim. Tem onde acontecer, né? Tanto é que eu até publiquei e até falei a notícia no rádio, que a Unifal está no estado de Minas Gerais, no Brasil, até entre as 10 mais da 8ª, colocada entre as melhores instituições federais de ensino, pesquisa e extensão. Olha, né, o tamanho da nossa cidade, da nossa universidade. Se você lembrar que a Unifal está fazendo 110 anos. 110 anos. Olha, a primeira universidade brasileira foi em 32. A Alfena já tinha uma escola de ensino superior. Há 110 anos, quando não tinha escola, quase em lugar nenhum, a Alfena já tinha visionários que pensavam na educação. Então, você vê, é um privilégio, né? Uma cidade que tem essa história, que tem essa cultura, né? É preciso lembrar sempre disso para olhar para o passado, para tomar impulso e buscar o futuro, porque tem muita coisa para fazer, né, Médio? Sim, tem que ser evoluindo sempre, né? É. E o Pompilho para o futuro? O Pompilho? E o Pompilho para o futuro? O que espera? Não. Vai ser um graduado em geografia. Quem sabe eu fazer um mestrado, não sei, eu estudar outra coisa, ou viajar, eu gosto de viajar, agora viajar com outra... Eu viajava muito, viajei o mundo inteiro, mas na política ou no movimento sindical, né? Fui à China, fui ao leste europeu, fui em vários lugares, mas agora talvez viajar com a família, né, por exemplo. O futuro assim, já não tem tanto tempo mais assim, né? Então tem que procurar aproveitar bastante, né, Américo? Porque, assim, enquanto eu estou com saúde, né? Enquanto eu estou com alegria de viver, porque acho que isso é importante, né? Com certeza. Você fazer viver bem com a família. Estar sempre antenado nas coisas, isso é importante, né? Acompanhar, eu tenho 4 netos, né? Ver meus netos crescerem, ver né, a cidade melhorar, ver o Brasil melhorar, né? Ver o mundo melhorar, que o mundo também anda precisando melhorar bastante, né? Tá meio esquisito, né? Tá muito essa esquisito, extrema guerra maluca, lá com os israelenses, nesse massacre Palestina. terrível na Palestina, né? Uma coisa, né, que causa a gente muita tristeza na gente, né? Também lá na Ucrânia. É preciso que o mundo... Não é possível em 2024 a gente ainda está com disputas territoriais que não tem nada a ver, né? Sim, é difícil, né? Mas a humanidade, ela vai
aos poucos se modificando e evoluindo, né? Tomara, é isso que eu espero. E para o Brasil, para esse ano, o que o senhor imagina que vai acontecer? Olha, as coisas têm caminhando para o bem, né? Vejo que, eu falei agora há pouco da investimento em energia, em linhas de transmissão, em mais energia eólica, mais energia solar, por exemplo. O Brasil recebendo investimentos de várias empresas, agora mesmo da China, vai montar uma fábrica de carros elétricos no Brasil para toda a América Latina. Acho que isso é muito importante e que os políticos compreendam que o Brasil é melhor do que eles. Eles precisam parar com essa briga sem sentido e buscar resolver os problemas graves que a gente ainda tem. A fome, a falta de uma reforma agrária, né? Melhorar a vida do brasileiro. Eu fico indignado quando eu vejo, por exemplo, agora vi na Bahia as enchentes, aquele povo morando tudo numa situação precaríssima, né? Então, se você tem espaço, tem como resolver. Como que um país que é o maior produtor de alimento do mundo tem tanta fome? É uma coisa que não dá para compreender. Então, eu acho que o Brasil precisa melhorar muito. Está no caminho, mas é preciso acelerar. Acho que o Lula tem essa missão de pacificar o Brasil e de melhorar a distribuição de renda, né? 5% da renda nacional, 90% da renda nacional está na mão de 5% da população. Essa desigualdade é terrível, é preciso mudar isso. É preciso redistribuir renda, né? Tem muita coisa para fazer, mas, como eu já disse, eu sou otimista, acho que vai acontecer. E para a gente encerrar, o senhor sempre gostou de comunicação, fala da importância dos meios de comunicação. Como que o senhor vê hoje a questão da comunicação em Alfenas, na região, no país? Evoluiu? Está precisando melhorar? Como é que o senhor analisa essa questão? Olha, a rádio aqui, né, é uma coisa boa, alvissareira, coisa boa, né, que Alfenas receba. O estúdio aqui é muito bem montado, muito bom. Os profissionais são bons. Eu acho que a Alfenas tem esse potencial. A gente ouve qualquer rádio aqui na região, a propaganda, a publicidade é daqui, do serviço e do comércio de Alfenas. Então, a comunicação aqui, eu acho que tem melhorado bastante. Tem rádios para todos os gostos, tem a TV também, agora também a universidade tem rádio. Eu acho que a internet também, tem muita gente trabalhando nisso. Eu acho que está melhorando muito. É preciso, claro, criar regras. Sim, não se pode concordar que se use os meios de comunicação para mentir ou para fazer mal para as crianças ou para fraudar uma eleição. Isso não se pode permitir. Eu acho que os meios de comunicação são a solução para isso. Rádio como a Mundo Music é a solução para isso, que traz entretenimento, mas traz cultura, traz informação, né? Parabéns, eu acho que vocês estão de Nós parabéns. agradecemos e, mais uma vez, só tenho a agradecer a sua presença aqui. Para esse bate-papo foi tão gostoso, tão bom, tão informativo. Eu que estava com saudade de falar na rádio. Isso é bom, né? Não, mas isso é muito bom. Um abraço para todos. Muito obrigado. E o MundoCast fica por aqui. Mas você não pode deixar de curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. No TikTok, Mundo Music 103.9. No Instagram, @Mundo Music 103.9. Nosso canal no YouTube, Mundo Music FM 103.9. E também nossa página lá no Facebook. Até o próximo MundoCast.